E aí, pessoal, tá tudo tranquilo, chegando em Belo Horizonte, acabou de descer aqui o avião, são 4 horas, atrasou um pouco a minha saída do aeroporto, porque eu despachei bagagem e... deixa eu contar para vocês, o outro vídeo eu falei para vocês que eu ia embarcar com 3 bagagens. E aí, por quê? Porque eu comprei umas coisas e deu uma bagagemzinha a mais. Aí eu falei, nossa mãe, qualquer coisa eu pago bagagem e tal, beleza. Aí eu me toquei que é o seguinte, eles gostam muito que a gente despache uma bagagem de mão de graça com eles para aliviar um pouco dentro do avião, né? E aí, convidaram, né? Falaram, quem... Continue por 25 quilômetros. 20 voluntários para poder despachar a bagagem gratuitamente. Eu falei, opa, é agora. Eu ponho minha bagagem lá, a de rodinha, e eu vou só com a de ombro e a outra de mão. Beleza. Deu certo, deu muito certo. O problema foi na hora da saída ali, que eu tive que esperar a bagagem sair. E que me atrasou quase 1 hora, né? Então, mas o voo também adiantou. O voo era previsto chegar em Belo Horizonte às 15h30. Ele chegou 15h10 por aí. E aí ficou adiantado. E eu tô saindo agora 16 horas, indo sentido a Barbacena. Voltar à vida normal. Mas tá bom demais, tá bom demais. Retomar as atividades, né, e vamos adiante, porque é um leão por dia, temos que matar um leão por dia. Eu ontem, quando eu fui deitar, eu falei, eu não quero ir embora, não. Mas beleza, né, também é caro ficar onde você está só se divertindo. E a viagem foi tranquila, e só mesmo os receios, né, de viagem aérea, que a gente já deveria, né, não ter esse receio, mas o que me conforta é que do meu lado, vocês sabem que eu converso com todo mundo, né? Vocês sabem disso, do meu lado estava sentado, ele é até mais novo do que eu, tem 54 anos, e aí eu percebi que ele desceu as janelinhas todas quando o avião foi subir. Aí eu falei, ele tem medo de avião, tem receio. Mas, beleza, a viagem correu, tal. E quando já ia descendo, aí eu vi que ele levou um susto com uma saculejada que o avião deu lá, uma turbulência. Aí eu falei, você tem medo de voar? Aí começou a conversa, a gente conversou um tempão, assim, o resto da viagem a gente conversamos sobre várias coisas. E o absurdo dessa história que me conformou é de que ele viaja toda semana e viaja para fora do país direto também a trabalho e a lazer e tal. E aí eu falei, mas como assim? Não, eu viajo toda semana, 2 vezes por semana eu tenho que voar. Aí eu falei assim, mas como é que você tem receio? Eu falei, não consigo controlar não. Aí beleza, aí a gente começou a conversar e conversamos até a hora de desembarcar e tal. Pegou o telefone, ele passou o telefone dele e conversamos muito. É um empresário de Belo Horizonte e é bom trocar experiência, né? E enfim, então me conformou, porque eu dizer que eu acho aquela coisa mais tranquila do mundo voar, não acho não. Entendeu? Dá um pouquinho de receio, né? Porque, não sei porquê. Se a gente analisar, vamos analisar medo de voar? Se a gente analisar, tem trocentas pessoas que trabalham nessa área, né? E que voam direto. E falar nisso, na vinda de Florianópolis até São Paulo, tinha um piloto perto de mim lá. E ele estava num outro banco, né, e tal, não deu da gente conversar, porque eu fiquei curioso, assim, por que esse piloto não sentou do meu lado, que eu vou conversar um monte de coisa.
Mas aí quando a gente estava desembarcando, que deu uma fila lá dentro do avião e tal, eu fiquei do lado dele, aí eu puxei assunto. Eu falei, você é piloto da Latam? Aí ele disse, sou. Aí a gente conversou um tempão, assim, ó. Conversamos um tempão e foi também muito bom. Mas, voltando à história lá, né, do meu vizinho de coisa, ele assistiu o filme a viagem inteira, né? Mas mesmo assim ele falou assim, olha, tem que tomar remédio antes de viajar. Falei, que isso, cara? Ele falou, não, tem que tomar remedinho, senão eu não consigo. Mas eu fico analisando, né, a questão do medo de voar. Eu fiz todo esse enunciado aí para a gente tentar puxar um pouco, porque deve ter muita gente que assiste aí e que tem receio de viajar, de voar. O que é o grande lance do voar? Encurtar a distância, né? Então, um passeio, né? Igual eu fiz um passeio a Florianópolis, eu podia ter ido de carro, de boa, dá 12 horas de estrada, tranquilo, esse carro é confortável, beleza. Mas o tempo, né, e também a oportunidade na viagem, né? Você vê um ambiente diferente, você conhece pessoas e tem tudo isso. Isto eu digo assim, numa viagem que dá para você fazer de carro. Por exemplo, eu fui algumas vezes para o Mato Grosso. Mato Grosso são 2.000 quilômetros e de carro é meio pesado, né? Então você fazer 2 dias de estrada é meio chato, né? E sem dizer que você vai estar lá há 2 dias. Então, e de avião dá 3, 4 horas de voo. Isso talvez com escala, porque normalmente é Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá não, Sinop, né, que é a região que eu frequento ali. E aí se justifica mais, né? Então, aí se for uma viagem para o exterior, para você conhecer outras culturas e tal, 12 horas de voo, né? Ou mais, tem viagens de 20 horas. Então, o receio, eu tenho certeza de que é um receio bobo, né? Porque raríssimas vezes acontece acidente de avião. O problema é que quando você está lá em cima, você vê aquela cabine, né, as asas que dão uma sacudidinha, e você calcula a velocidade, que está 800 km, 1.000 km por hora e tal, e a altura, né? Então, e é uma máquina. Eu acho que se a gente entender a máquina, fica mais tranquilo, né? Então, e outra coisa que é interessante é que os acidentes de avião, eles acontecem às vezes por falta de manutenção, né? E antigamente se tinha mais acidente. Hoje os aviões são mais modernos, né? Bem mais seguros. Deixa eu dar uma ultrapassada aqui, senão eu vou levar 3, 4 horas para chegar na roça. E então a gente tem que fazer todo esse tipo de análise para a gente se sentir mais seguro. Eu pretendo entrar num avião e viajar igual o piloto que estava lá, um pouquinho do meu lado lá, de boa, né? Deu umas turbulênciazinhas, de boa, entendeu? Então, eu acho que se você tem oportunidade de viajar e não viaja porque tem que ir de avião, analisa que é um meio muito seguro. Até onde eu sei, né? Até onde eu sei não, eu sei que os meios de transporte, primeiro o elevador é o mais seguro, segundo é o avião. Então é muito seguro, né? Então você vê muito raramente um elevador cai, e é sempre por falta de manutenção, falha humana, nunca falha da máquina, né? E lembrando isso, até eu vou fazer uma correlação. Eu fiquei num prédio em Florianópolis e trocaram o elevador. Um dos elevadores trocou
nesses dias eu até ajudei lá na questão da manutenção, em termos de conseguir com que agilizasse, porque eu sou bom nisso. Eu sou muito bom em relações, né? E aí estava lá o elevador parado há uma semana, que não funcionava, o elevador era novo e não funcionava. E eu sou amigo da síndica, eu falei assim, deixa que eu resolvo para você. Ela falou, meu Deus, que eu já estou assim, deixa comigo que eu resolvo. E aí, realmente, porque no meu prédio em Barbacena, eu já ajudei algumas vezes a questão de cobrança e tal, e eu sou bom nisso, eu sou bom mesmo, eu sou muito bom nisso. Não é que eu sou bom de cobrança, eu sou bom de lidar com situações e resolver. E aí, peguei, né, a gente combinou que na segunda-feira eu ia ajudá-la, né? Então logo tivesse horário comercial. E aí por volta de, não sei que horas eram mais ou menos, antes do almoço um pouquinho, aí eu fui lá e liguei e conversei uns 40 minutos com o pessoal da empresa de elevador. E resultado, ontem foi foi terça-feira que eu conversei. Segunda, terça. Não, foi segunda. Na terça-feira, o que estava acontecendo com o elevador? Prontinho. Terça-feira de tardezinha para de noite, o elevador funcionando. Ontem funcionou e tal. E por que eu falei isso? Porque elevador novo, e aí a gente fica com receio, né? Ele não estava funcionando direito, parou de funcionar, aquela coisa toda. Eles foram lá, deram uma geral, porque quando eu conversei com o pessoal, eu falei assim, olha, eu diria que vocês têm que pegar o seguinte, os técnicos que estão aqui olhando, eles não estão dando conta, tanto é que o elevador está parado uma semana. Vocês têm que mandar alguém de outro lugar para vir aqui, alguém que saiba lidar com isso. E isso eles fizeram, né? Então o elevador funcionou. Aí andando no elevador, eu percebi que ele dava um soquinho na hora de descer, né? Aí eu ainda comentei, eu falei, tem que ligar para eles lá e falar que tá dando soquinho, só que eu não liguei ainda. Mas eu posso ligar de Minas Gerais de boa. Mas dava um receio. Tanto é que a primeira vez que eu chamei ele na garagem e veio novo, meu Deus do céu, andar no elevador novo, olha o perigo aí. Mas na verdade é ao contrário, não tem perigo, ele é novo, está recém-instalado. O máximo que ia acontecer é ele parar em algum andar, né? E aí o pessoal ia lá, tirava de boa. Cair, sem chance, porque está com manutenção em dia. E o avião cair, né? O avião é programado, ele é feito para enfrentar todos os intempéries, né? Então ele é muito seguro nisso, a estrutura dele. A gente não pode duvidar de engenharia, né? Então é uma profissão muito séria, muito... Sem engenharia hoje nós não teríamos como viver em sociedade, né? Então a gente tem que ter noção, né, de realidade. Eu acho que a questão do voar é a gente entrar em contato com a realidade, tá? As chances de dar errado são mínimas, é como ganhar na loteria, né? Então, é seguro. Você quer saber o quanto é seguro voar? Imagina o quanto que é difícil você ganhar na loteria, né? Aí eu vou apostar para ganhar. A chance de você ganhar é mínima. A chance de um avião cair é mínima. Turbulência não derruba avião, né? Então eu acho que esse tipo de conversa ele é interessante nisso. Eu vou até colocar o título Fobia de Avião, né? Pode ser que eu coloque isso. E eu acho que é interessante abordar isso, porque deve ter muita gente que tem, né? E que talvez ao conversar não vai vencer o medo, né? Não vou dizer que eu não tenho receio, eu tenho receio. Eu não vou vencer o receio por estar conversando com vocês, mas eu vou me encorajar a usar mais e aprender a segurança do voo, né?
Eu acho que é isso, né? O que vocês acham disso aí? Comenta aí. Eu vejo muita gente que tem muito medo, né? E isso talvez impossibilita a pessoa de vivenciar experiências, né, de maneira mais intensa, né? Então, por exemplo, eu vou para Sinop, Mato Grosso. Aí são 2 dias de estrada. Se eu vou de avião, 4 horas. Eu vou aproveitar bem mais o passeio, né? E eu acho que essas compensações a gente tem que ir colocando. E acima de tudo, tem ali pilotos comissários de bordo que já estão trabalhando ali uma vida inteira, voando todos os dias. Esse piloto que eu conversei, ele falou assim, olha, a gente folga 10 dias e voa 20. Então, analisa bem. Todo piloto, todo comissário de bordo, eles voam todos os dias, vários voos, 20 dias do mês. Como que não é seguro, gente? Como que não é seguro? É seguro. Agora, por exemplo, eu pessoalmente, agora eu tenho que treinar, entrar no avião e viajar igual o piloto que estava do meu lado lá. De boa. Tá sacudindo? Tá sacudindo. Deu turbulência? Deu turbulência. Tá aterrissando? Tá aterrissando. Porque tem umas coisas interessantes quando você tá voando, que são umas mudanças de barulho, que assustam um pouco. Tá? Então, por exemplo, vou lembrar de uma coisa aqui. De São Paulo até Florianópolis, eu fui no Airbus 320neo. O avião é muito silencioso, gente. Muito silencioso. Você não ouve barulho do motor, não ouve nada. Já esses outros A320, eles são meio barulhentos. Então aí você tem a oscilação da aceleração do motor, né? Quando, por exemplo, você entra na nuvem, a nuvem, você observa que, a maioria das vezes, está vindo a nuvem assim na sua direção e é muito rápido, né? A nuvem está muito rápida. Ou seja, tem um vento ali vindo contra. E por óbvio, vai dar uma sacudidela no avião, tá? Então, isto é uma situação inerente, né? Que vai dar uma turbulênciazinha. E isso muda um pouquinho a aceleração do avião, né? Ele dá sabe que ele dá uma afinada assim, então, aí você assusta, você vai. Mas aí nessa hora é bom lembrar, assim, todo dia eles fazem isso aí, toda hora faz isso, tá tudo bem. Eu acho que quando a gente atinge essa segurança, a gente acaba aproveitando melhor as coisas, né? É bem mais interessante, né? Gente, então é isso aí. Estou saindo já do anel viário aqui e parece que tem uma lentidão ali na frente. E essa conversinha sobre medo de voar, né? Se você tem, começa a raciocinar, puxa raciocínio, né? Tenta entender as coisas e busca uma segurança a mais que você possa ter para você desfrutar de mais essa maravilha que Deus proporcionou para a gente, né? Que é através da engenharia criar aviões seguros, aviões que facilitam a vida da gente, né? Façam isso. Comecem a aproveitar mais. Às vezes tem família, né, em que os filhos moram longe, os netos estão longe e os pais têm medo de viajar. Não façam isso. Vão aproveitar o neto, o filho de vocês, e passeiem. E o contrário também, né? Os filhos que moram longe e que não gostam de viajar. Façam isso que vale a pena, tá? Vale a pena sim, tá? O resto é viver. Viver é isso. Viver é um risco também, né? E ter tranquilidade, ter segurança em cima daquilo que é seguro. É muito óbvio, né, que é seguro. Então é a gente manter essa tranquilidade e prosseguir, né?
Aqui, ó, onde estava aquela faixa ali no GPS que estava devagar, tá devagar mesmo. Isso aí, gente. Um abraço para vocês. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo aí. Eu vou manter essa linha no canal. Se der certo, deu. Se não der, vai acabar o canal. Mas se der certo, deu. Porque eu gosto dessa parte de conversar com vocês. E certamente tem muita gente que gosta dessa conversa e quer conversar, quer aproveitar o tempo, né, e conversando. Lembre de se inscrever no canal, comentar. Comenta aí o que você acha desses vídeos. Dá uma curtida aí, dá um like. E assistir as propagandas. Porque o YouTube precisa entender de que o canal funciona bem. O YouTube está muito mudado mesmo. Então, a gente está sem entender. E isso, quando eu falo a gente, é muitas pessoas. Eu comprei um curso e acabou que eu dei uma pausa de levar adiante, mas eu vou, esse curso está pago, né? Eu vou pegar umas horas de folga e vou estudar mais sobre o YouTube, para ver se a gente dá uma melhorada no canal aí, e ser útil um para o outro, né? Vocês são meus companheiros aí, companheiras, e eu companheiro de vocês conversando. Vocês mandam um tema aí pra gente conversar, que a gente conversa sobre, né? E vamos que vamos. E aos poucos a gente vai se aperfeiçoando, tá bom? Um abraço, gente. Tchau. Lembre-se de se inscrever no canal aí.